Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças. Já encarnamos entre a raça branca, a raça negra, amarela, vermelha e também nos dois sexos, adquirindo conhecimento, compreendendo um pouco mais a realidade espiritual. E, na atual encarnação, temos acesso à doutrina espírita, ou seja, ao conhecimento da ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, que nos esclarece e nos dá ajuda para conquistarmos um degrau na escala espiritual, fazendo o quê? Retirando do nosso coração os vícios e defeitos que nos impedem. E para a nossa reflexão de hoje, vamos a uma colocação de Paulo aos Efésios, onde ele diz o seguinte: não servimos à vista, como para agradar aos homens, mas, como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha só, que frase mais interessante. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas, como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que significa isso? É simples, mas também é difícil. Se nós sabemos, nós temos que atender aos que ignoram, sem ofuscá-los com a nossa luz. É difícil, porque normalmente nosso orgulho nos faz querer parecer mais do que nós somos e nos coloca como superiores aos outros. Mas, ao contrário, temos que ter humildade e ser humildes. Seguindo em frente, se tens ajuda ao necessitado, não molesta-o com a tua posse. Nunca devemos parecer possuir mais do que realmente possuímos. Ao contrário, quando formos ajudar alguém, vamos nos colocar numa posição igual ao daquele que nós estamos ajudando. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. É que, normalmente, o nosso amor é possessivo, não é? Meu esposo, meu marido, meu amado, minha esposa, minha amada, minha namorada. Nós somos muito possessivos com o objeto do nosso amor, não é? Então, vamos amar sem exigências, simplesmente amando. Jesus, quando veio ao planeta, não fez nenhuma exigência à humanidade. Só pediu duas coisas: que amássemos a Deus e amássemos ao nosso próximo. Coisas simples, mas tão difíceis de colocar em prática, não é? Há 2000 anos, nós íamos aí deturpando o conceito de amor que o Cristo nos trouxe. Outra dica: se pretendemos curar, não vamos humilhar o doente. Hoje em dia, a medicina já está começando a compreender que, além de tratar o corpo, tem que tratar o espírito também. Então, vamos simplesmente auxiliar. E olha, se queres melhorar os outros, todos nós temos a receita para a melhoria das pessoas e da humanidade. Não devemos maldizer ninguém, ou seja, não devemos criticar aqueles que não seguem a nossa receita. Pois é. E depois disso nós temos a caridade. Normalmente, quando nós fazemos a caridade, nós estufamos o peito orgulhosos, não somos? Não fazemos assim? Então, o próprio Jesus disse que não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Então, todas essas colocações servem para nos mostrar que temos que ter cuidado com a tarefa que Deus nos outorgou.
todos nós temos uma tarefa outorgada por Deus, que é a tarefa de fazer a nossa evolução, porque Deus, sendo o amor elevado à enésima potência, ele cria todos nós, primeiro, como princípio espiritual, como elemento inteligente da criação, mas sem conhecimento nenhum, ou seja, ignorantes. E nos dá a eternidade para conquistar a tão sonhada felicidade. Mas, nesta tarefa, nós temos que desenvolver as nossas qualidades, as nossas virtudes e diminuir os nossos defeitos e os nossos vícios, que são uma herança do reino animal. Quando nós estávamos no reino animal, valia aquele ditado, farinha pouca no pirão primeiro, porque nós éramos governados basicamente pelo instinto. E o instinto nos dizia, olha, temos que sobreviver. Tem uma história da sobrevivência que é interessante. Diz que toda manhã na África, o leão e a gazela acordam. O leão, se quiser chegar ao final do dia, ele tem que caçar uma gazela para se alimentar. E a gazela, se quiser se manter viva no final do dia, ela tem que fugir do leão. Então, é o instinto de conservação que move os animais. E é importante lembrar que todos nós, como princípio espiritual, já estagiamos no reino animal. Então, trazemos essa herança, que são os instintos, e muitas vezes nós somos comandados pelos instintos e não pela razão. Até porque é difícil nos livrarmos do nosso passado, porque muitos erros nós cometemos, e agora, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, nós temos que mudar não só o nosso modo de pensar, porque Jesus nos disse que o seu reino não era deste mundo, ou seja, que a vida não era somente a vida no plano material, mas que havia vida no mundo espiritual. Só que não explicou muito sobre isso, até porque não tínhamos condições de compreender. Éramos ainda muito ignorantes. Agora, passados 2000 anos, vem a doutrina espírita nos esclarecer a respeito do nosso destino. Ou seja, quando morrer, cada um de nós vai voltar à pátria espiritual. E como quer chegar lá? Normalmente nós queremos chegar melhor do que lá saímos. Então, temos que procurar colocar em prática os ensinamentos do Cristo, que é amar a Deus e amar ao próximo, para chegar na pátria espiritual numa situação melhor. E nada mais do que fazendo isso que nós comentamos aqui, a respeito do auxílio aos outros, que reverte em nós mesmos. Então, podemos sintetizar tudo isso dizendo, vai e serve, faz o bem em silêncio e receberá a recompensa quando chegar na pátria espiritual. Isso é, fazer a vontade de Deus para chegar à tão sonhada felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.